Ulisses 15, presidente. Eu vou buscar nesta canção, nesta música que vocês ouviram. É preciso que alguém acabe com a molecagem existente no Brasil. Este alguém vai ser o PMDB. Em entrevista à jornalista Silvia Popovic no programa desta tarde, Valdir Pires falou sobre a candidatura de Silvio Santos. Doutor Valdir, como é que o senhor vê essa candidatura de última hora? Vejo como uma espécie de atentado ao processo democrático. Eu creio que todos devemos entender que qualquer pessoa, qualquer cidadão, tem o direito de ser candidato a presidente da República. Mas é preciso que haja respeito pela vontade política das pessoas. E que o candidato a presidente da República se exponha ao debate, à discussão. Muita gente acha que essa candidatura é uma manobra do Planalto, mais especificamente uma manobra do presidente José Sarney. O que o senhor acha disso? Seguramente. Porque, na realidade, o que está se querendo é que haja uma opção entre duas candidaturas que nascem de setores do Palácio. De um lado, havia já a candidatura do senhor Collor, e do outro lado, agora, uma candidatura dos amigos íntimos do Palácio do Planalto. Isso é uma coisa intolerável, é a irresponsabilidade do Dr. Sarney com o processo da transição democrática neste país. Bem, mas então qual é a resposta democrática para essa situação? Em primeiro lugar, da denúncia, Silvia. A da denúncia é forte, vigorosa, que as forças democráticas façam à nação. Em segundo lugar, as forças democráticas repetirem o que sempre fizeram. Isto é, a união de forças delas todas, do povo brasileiro, para que nós ganhemos a batalha da democracia. E que esse processo eleitoral não seja degradado. Dia 15, vote no 15. Ulisses, presidente. A caminhada de Ulisses para a vitória no dia 15. Amanhã de manhã, Ulisses está em Dourados, Mato Grosso do Sul. Às 9h30, carreata do aeroporto até o centro da cidade, onde Ulisses e Valdir participarão de um grande comício. À tarde, a caravana do PMDB vai ao Espírito Santo. Às 4h, Ulisses inaugura uma escola pública em Guarapari. Às 5h, chegada no aeroporto de Vitória e carreata até Vila Velha. Às 7h, o comício de Vila Velha com Ulisses, Valdir e as lideranças do PMDB. Na hora de votar, conte até 3. E pense qual é o candidato em que você pode confiar para ser o presidente do Brasil. Pense em quem lutou a vida inteira pela democracia e pela liberdade. Pense no candidato honesto, de mãos limpas. Pense no estadista, no político experiente. Esta é a cédula em que você vai votar. Conte até 3, de baixo para cima. 1, 2, 3. Ulisses Guimarães. O voto certo no homem certo. Já disse e repito, porque é verdade. Presidente da República sem Congresso Nacional não governa. Temos exemplo do que ocorre agora no Brasil. Não governa no Brasil, nem em qualquer democracia do mundo. Governo é presidente da República mais Congresso Nacional. Governo solidário, integrado, condominial, é o que ordena a Constituição. Ela repudia a ingovernabilidade do governo solitário, em que o destino de milhões de seres humanos depende de uma só cabeça. Mais do que no Brasil, essa presença do poder legislativo é muito maior nos 95% de países democráticos que adotam o parlamentarismo. Lembre-se, o que o presidente da República faz, o Congresso pode desfazer. É o que acontece com os vetos. Recentemente, o presidente da República vetou os projetos aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado sobre a atualização de salários seus frente à inflação e a equiparação dos aposentados ao salário mínimo. Vetou, mas o Congresso derrubou os vetos. Coordenei o PMDB para essa derrubada a favor dos trabalhadores e dos aposentados. Em junho, Ulisses comandou o PMDB na derrubada de vetos do presidente Sarney a leis aprovadas no Congresso. Veja bem,
O governo Sarney vetou leis que davam mais dinheiro aos trabalhadores e aposentados. Leis que garantiam para o salário mínimo aumentos reais acima da inflação todos os meses. Que garantiam para os aposentados reajuste dos benefícios com base no salário mínimo. O PMDB foi ao Congresso e derrubou, pelo voto, os vetos de Sarney. Em outubro, nova tentativa do governo de desvincular do salário mínimo os ganhos dos aposentados. Mais uma vez, o PMDB estava atento e impediu a manobra. O que o Congresso Nacional faz, o presidente da República não pode desfazer. Mas você pode. Se o Congresso Nacional aprova um projeto, você, com as assinaturas fixadas na Constituição, pode rejeitá-lo pelo chamado referendo, ou seja, pela votação popular. Verifique a democrática distribuição de poderes. Ninguém manda sozinho. Manda o presidente da República. Manda o Congresso Nacional. Você também manda. Lembre-se da absoluta necessidade dessa harmonia ao dar seu voto. Não vá, com seu voto, imprudentemente desobedecer à Constituição e o procedimento adotado pelas nações democráticas de todo o mundo, principal responsável por seu progresso. A maioria dos senadores e deputados são do PMDB. Na Assembleia Nacional Constituinte, essa maioria nunca decepcionou os eleitores. Com os votos dos parlamentares do PMDB, o povo brasileiro conquistou os mais importantes avanços em toda a sua história. Avanços principalmente na área social. À frente dos trabalhos da Constituinte, um comandante já conhecido de outras lutas do povo brasileiro, Ulisses Guimarães. O direito de greve, por exemplo, negado aos trabalhadores pelo uso da força, foi reconquistado. Sob o comando de Ulisses, a Constituinte aprovou o direito de greve com 436 votos. E o PMDB estava lá, com 246 desses votos. Os exemplos são muitos. A hora extra paga com acréscimo de 50% também mexeu nos interesses dos poderosos. Sob o comando de Ulisses, a proposta foi aprovada com 307 votos. 164 foram do PMDB. A ação do partido e de seu comandante não se limitou à área trabalhista. A liberdade de expressão foi reconquistada na sua plenitude e a Constituinte decretou o fim da censura no rádio e na televisão. Ulisses à frente, a censura acabou com 470 votos, 245 votos do PMDB. E foi pensando no bem-estar do povo brasileiro, mas em especial dos nossos filhos, das futuras gerações, que a Constituinte saiu em defesa do meio ambiente. A preservação e defesa do meio ambiente agora é dever do poder público. Também esta proposta foi aprovada sob o comando de Ulisses. Ela teve 450 votos. 247 foram do PMDB. A demarcação das terras indígenas também está garantida na Constituição. É tarefa que cabe ao governo demarcar as terras dos índios e protegê-las. Os índios têm ainda direito à preservação de seus costumes, suas línguas, crenças e tradições. O reconhecimento à vida independente do índio também foi uma conquista do PMDB sob o comando de Ulisses. A proposta foi aprovada com 497 votos e o PMDB deu 267 desses votos. A importância do PMDB e de seu comandante na nova Constituição garantiram a estabilidade política do país. E entre as muitas conquistas do povo brasileiro, uma chama a atenção em especial. Esta proposta aproximou os jovens da vida política brasileira. Foi sob o comando de Ulisses que a Constituinte aprovou o voto aos 16 anos. A proposta teve 355 votos e o PMDB deu 195 desses votos. Tudo isso está na Constituição. Sem os votos do PMDB, essas conquistas todas não teriam acontecido. Uma vitória do povo brasileiro, garantida pela maioria do PMDB. Sem essa maioria, não haverá governo. Previna-se contra o que está acontecendo agora no país. Como você sofre por causa disso? E isso é isto: governo sem base parlamentar. Vote por um governo constitucional, de equilíbrio e corresponsabilidade dos poderes executivo e legislativo. Vote na experiência, vote na coragem, vote nos candidatos do PMDB a presidente e a vice-presidente da República. É o nosso guerreiro na praça de novo, fazer dessa terra um grande país. Terra querida, ver meu povo feliz. Ulisses é a força que vem com o povo.
Charles de Gaulle é o símbolo da resistência francesa à ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Liderou a libertação do país e foi o chefe do primeiro governo provisório depois da guerra. Em 58, o país vive um novo momento difícil. Os militares se rebelam na Argélia, colônia francesa. Há perigo de guerra civil. Apenas um homem pode pacificar a nação, Charles de Gaulle. Está com 68 anos. Une a França mais uma vez. Evita o conflito e dá independência à Argélia. Fica no governo até 1969. Serviu seu país até os 79 anos de idade. Em momentos difíceis, só a experiência resolve. Ulisses XV, presidente.